Bem-vindo à 154ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de x-3 sobre x ao quadrado quando x tende a zero pela esquerda. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. E, se esse vídeo lhe for útil, não se esqueça de deixar aí o seu like. Agora, observe, eu tenho aqui limite de x-3 sobre x ao quadrado quando x tende a zero pela esquerda. O que significa isso? Simples. Significa que o valor da variável se aproxima de zero de forma crescente, a partir de valores que são inferiores a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que está se aproximando aqui de zero a partir de valores inferiores a zero. São o quê? Os valores negativos dentro do universo do conjunto dos números reais. Só que ela tende a zero, só que ela nunca é zero. Então o valor da variável vai se aproximando e vai se aproximar de zero. Vai se aproximar de zero. Só que nunca vai chegar a ser zero. É um valor infinito, pequenininho. É um valor que tende a zero sem nunca chegar nele. Por quê? Porque há infinitos valores antes de se chegar em zero. Há infinito 0,000000001 antes de chegar aqui. Antes de chegar em zero. Então, tender a zero pela esquerda significa estar se aproximando de zero a partir de valores que são menores do que zero. No caso aqui, são o quê? Valores negativos. Pois todos os números reais negativos são números reais inferiores a zero. Logo, tendo isso em vista, eu posso fazer o quê? Eu posso substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo. E não ocorrerá aqui uma indeterminação. Por quê? Simples. Observe. Se tivéssemos aqui limite de x tendendo a zero da função x menos 3 sobre x ao quadrado, haveria aqui uma indeterminação. Por quê? Ao substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo, eu teria o quê? 0 menos 3 no numerador sobre 0 ao quadrado. 0 menos 3, menos 3. 0 ao quadrado, 0. Isso aqui é indeterminado. Não tem como eu dividir um número real diferente de 0 por 0. Porém, veja que este valor aqui não é zero. É um valor que se aproxima de zero, porém é um valor inferior a zero, pois se aproxima de zero pela esquerda, então se aproxima de zero a partir de valores negativos, logo valores que são inferiores a zero, mas são valores reais diferentes de zero. Se é diferente de zero, não ocorre aqui uma indeterminação. Logo, se eu substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo, eu teria o quê? 0 pela esquerda, menos 3, sobre 0 pela esquerda, elevado ao quadrado. Menos 3 menos 0 pela esquerda vai dar o quê? 3 pela esquerda. Isso aqui seria mais ou menos... Aí você pode se perguntar, mas calma aí, eu não estou entendendo assim o que quer dizer 3 pela esquerda. Simples, ó. Imagine que tivéssemos aqui, ó, que este 0 pela esquerda, ele representasse o seguinte. 0,01. Só que ele é menos 0,01. Por quê? Porque eu estou me aproximando de zero novamente, ó, a partir de valores que são inferiores a zero. Então é um valor negativo. E eu vou lá e eu somo ele a menos 3. O que eu teria aqui? Menos 3,01. Então seria o quê? Eu estaria me aproximando de 3 agora pela esquerda. Seria um valor inferior a menos 3. Ah, como assim? Você deve se lembrar, ó. Regra de sinais. Um valor negativo é menor do que 3
Ou é o quê? É um valor que teoricamente você pensa que é maior. Como assim? Simples, ó. Menos 1 é maior que menos 2. Menos 2 é maior que menos 3. Por quê? Porque está mais próximo de zero. Quanto mais próximo de zero estiver um número negativo, maior ele é com relação a outro número negativo. Então, menos 0,1 é maior do que menos 1. Por quê? Porque está mais próximo do zero. Então, menos 3,01 é menor do que 3, porque ele está o quê? Mais distante de zero do que 3. É isso que está ocorrendo aqui, ó, no numerador desta fração. Então tem aqui, ó, arredondando menos 3. Agora, no denominador eu tenho zero pela esquerda elevado ao quadrado. Isso vai fazer o quê? Que este zero pela esquerda se torne zero pela direita. Aí você vai dizer, mas como assim? Simples, ó. Novamente, imagine que esse zero pela esquerda fosse menos 0,01. E eu multiplicasse este valor. Caramba, esse 1 aqui tá meio estranho, né? Mas eu vou fazer de novo. Pronto. Eu multiplicasse este valor por menos 0,01, ou seja, por ele mesmo. Este valor aqui está ao quadrado, então eu multiplico ele por ele mesmo. Eu teria como resultado disso aqui o quê? Um valor positivo, porque pela regra de sinal, negativo vezes negativo, positivo. Então foi o que ocorreu aqui. Eu tenho um número infinitamente pequeno que tende a zero pela esquerda sem nunca chegar a ser zero. Então é um valor negativo. Se um valor negativo é elevado ao quadrado, ele vira o quê? Ele vira um valor positivo. O resultado deste produto vai ser o quê? Um valor positivo. Então agora eu tenho o quê? Zero pela direita. Assim como aqui, eu teria o quê? Ó? Menos 0,01 vezes menos 0,01 vai me dar como resultado mais 0,0001. Ou seja, um valor positivo um pouco maior do que zero. É a mesma coisa que ocorreu aqui. E agora eu tenho um valor positivo que tende a zero pela direita. Só que, novamente, tende a zero, se aproxima de zero, não é zero. E é um valor infinito. Como assim? Simples, porque é um valor que se aproxima de zero. Imagine que aqui fosse o plano cartesiano. Nós tivéssemos aqui, ó, neste ponto aqui, o zero. Então, é um valor que se aproxima de zero agora pela direita, só que é um valor o quê? Infinito, que é um 0,0000000000000 e por aí vai, que é um pouco maior que zero, se aproxima de zero, mas é infinito. É um valor que você não pode determinar. Ele é um valor extremamente pequeno, infinitamente pequeno. Infinitamente pequeno. E quando se divide um valor negativo por um valor positivo, se tem como resultado da divisão um valor negativo, regra de sinais. Agora, por que esse valor negativo vai ser o menos infinito? Simples. Observe, quando dividimos um número real, seja ele positivo ou negativo, por um número extremamente pequeno, próximo de zero, nós temos como resultado um valor extremamente grande. Exemplo, se eu pego menos 1, divido por 0,1, eu tenho como resultado menos 10. Se eu pego menos 2, divido por 0,01, eu tenho como resultado menos 200. Se eu vou lá e divido menos 3 por 0,0001, eu vou ter como resultado disso aqui o quê? Menos 30.000. Quanto menor for o valor, ou seja, quanto mais próximo o valor estiver do zero, que estiver dividindo um número real que é muito maior do que ele, este valor ele tenderá ao quê? A ser um valor muito maior. Só que no caso dos números negativos, vai ser um valor o quê?
cada vez mais distante do zero, só que mais distante no sentido negativo. Logo, vai ser um valor extremamente pequeno. Pois lembre-se, quanto mais distante um valor está do zero, no que diz respeito a números negativos, este valor tende a ser o quê? Menor. Então, tenho que menos 4 é menor que menos 1. Então, tenho que menos 10 vai ser menor que menos 5. Então, o infinito negativo, ele é o quê? O menor valor negativo que existe. É um valor incalculável, é um valor infinitamente pequeno. Então, é por isso que, quando eu dividir aqui, ó, este número negativo por este número positivo extremamente próximo do zero, só que ele é infinitamente pequeno, eu tenho como resultado o quê? O infinito. Só que vai ser o quê? O infinito negativo devido à regra de sinais. Negativo dividido por positivo negativo. Agora, para ficar mais claro o que foi explicado aqui, eu vou mostrar o gráfico desta função. Observe o gráfico da função. Estou me aproximando de zero pela esquerda, a partir de valores que são inferiores a zero. E quanto mais eu me aproximo de zero, menores vão ser os correspondentes em y. Ou seja, os valores vão ser cada vez o quê? Números cada vez mais negativos. Se eu tiver aqui, ó, menos 1/4, que seria o quê? Menos 0,25, eu terei como correspondente em y menos 52. Então, quanto mais próximo for o valor do zero, menor será o correspondente em y. Então, ele vai entender o quê? Quando o valor tende infinitamente a zero sem nunca chegar nele, pela esquerda, para esta função, ele terá como correspondente em y o menor valor existente, que é o quê? O menos infinito. Bom, eu espero que você tenha compreendido o que foi exposto aqui nesta aula, mas caso tenha estado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.